Agora há pouco eu estava num bar com uns amigos e dois deles não eram praticantes, não eram budistas. E começou aquela coisa, mas o Eduardo ele fica um tempão lá em silêncio, meditando, fica parado, né? E vocês sabem que nesse canal eu não falo sobre prática, mas surgiu um ponto que eu achei interessante elucidar, assim, por que a gente fica imóvel, por que a gente para o olho, inclusive, né? Então, surgiu isso num momento jocoso da situação, assim. Eu explico. Certa vez, quando eu não era compromissado com ninguém e eu estava fazendo um retiro de um mês, focado principalmente em shamatha, eu sentei. No Zen budismo, normalmente eles sentam para fazer o zazen, a prática que eles fazem, voltados para uma parede. Então eles ficam com aquele na cor da parede, né? Seja bambu, branco, etc. Eles ficam com aquilo na frente. No budismo tibetano, normalmente a gente se senta meio que olhando uns para os outros, né? E talvez um retiro dessa duração não seja muito bom sentar próximo de frente para alguém porque você fica olhando para a pessoa, né? Mas igual não tinha ninguém na minha frente, mas assim no meu canto de visão, talvez assim uns 45 graus, 40 ou 30 graus talvez para, né? Ah, tinha uma moça muito atraente, todo esses, né, 10 horas por dia, um mês de retiro. E na meditação, no budismo tibetano, em outras formas de budismo, ocorre algumas vezes das pessoas meditarem de olho fechado. No budismo tibetano é muito, quase inexistente a prática de meditação com o olho fechado. A gente deixa pelo menos alguma luz entrar, né? E se a gente tá, já sabe durante a sessão que a gente vai sentir sonolência, a gente tenta olhar mais reto e com o olho mais aberto, talvez até um pouco para cima, se a gente está realmente sonolento. Então, durante essa prática, eu tinha que olhar para frente, mas eu tinha essa experiência, né, aqui nessa posição, mais ou menos assim, né, eu estava comentando para esses meus amigos que essa moça era muito bonita e eu não podia virar o olho assim, né, porque a disciplina da prática de meditação é a imobilidade do rosto e também dos olhos, então o olho não pode ficar se movendo para os objetos que você tem interesse, né. Mas mesmo assim a minha mente tinha interesse, então eu ficava vendo ela com o que não, eu não estou dizendo que é algo correto, mas é algo que eu confesso. Eu ficava vendo ela com a minha visão periférica, assim. Ironicamente, durante esse retiro, durante uma madrugada que eu não estava conseguindo dormir, ela apareceu e eu fiquei todo animado, né? Que eu ia conversar com a moça e tal, não tinha voto nenhum no retiro de com relação a não fazer nada, etc. E, mas no fim ela queria limpar a cozinha, nós passamos a madrugada limpando a cozinha. E nunca aconteceu nada com essa moça, nunca tive nada com ela. Mas eu acho que eu purifiquei meu karma de focalizar ela na visão periférica, assim, né? Mas um dos meus amigos ali na mesa, ele ficou encucado com isso, porque ele achou assim, não, mas por que eu não posso olhar para as coisas, né? Então, né, qual é o problema de olhar para as coisas? Eu não tenho liberdade de mover meu olho? Eu expliquei, não, né? Tem essa formalidade, é quase como se fosse uma coisa, uma regra arbitrária, por exemplo, quando você joga xadrez, se você ficar discutindo com a pessoa as regras e dizer assim, não, mas o cavalo não anda em L, o cavalo anda, não pode pular peça, sei lá. A, a regra é assim, então, assim, a expressão mais simples é basicamente você tá nesse caminho espiritual, nessa prática do Dharma, por quê? Porque você quer as qualidades que você reconhece nos professores. Então, e eles apresentam os métodos para você atingir essas qualidades. Um desses métodos, entre muitos, é a prática de shamatha. E a prática de shamatha envolve não seguir os objetos com o ouvido, não seguir os objetos com o olhar, nem com os pensamentos, né? Então a pessoa faz uma prática que ela tenta não se envolver, ela tenta encontrar uma liberdade perante esses impulsos todos, essas respostas todas, né? Uh, isso não é, com certeza, uma realização. Isso é um treinamento da mente com um fim específico. Então depois a pessoa se solta. Então a pessoa precisa ter, ela tem um, mesmo durante um retiro, ela tem um período que ela foca o olhar, foca a postura, e depois tem um período que ela faz meditação fora da estrutura formal da prática, né?
E claro, se a pessoa vai fazer 10 horas seguidas, ela vai se machucar o corpo. Então, tem períodos de descanso entre as sessões e tem alguns momentos em que a pessoa pode trocar a perna e assim por diante. Então, tudo isso é reconhecido, né? Mas talvez tenha mesmo uma pergunta assim, mas por que existe, né? Não poderia ser simplesmente arbitrário, tem que ter algum sentido na pessoa não seguir, né, treinar, não seguir os impulsos. Por exemplo, o impulso de olhar para o objeto que você quer, você está sempre, né, olhando para o que você quer, né? E de fato tem esse meme famoso aí na internet, né, que tem um moço que não consegue parar de olhar para a moça que está passando enquanto a namorada dele está indignada, assim, né? Então a gente conhece bem essa situação de, né, de seguir os impulsos, mesmo sabendo que isso vai nos prejudicar muito imediatamente, muito diretamente. E não vai trazer nenhum benefício, né? Porque olhar, você não vai conseguir nada com isso, né? Então não vai adiantar nada. Só vai trazer problema. A prática de shamatha é uma prática artificial e você treina, né? Os objetos externos, eles não são fechados, né? Então até, se a gente vai falar num ponto de vista vajrayana com relação a isso, essa moça ela tinha todas as qualidades de uma dakini, né? E ela estava atrapalhando a minha prática de meditação. Daí a pessoa pensa, ah, que horror, porque a pessoa está praticando justamente num lugar em que tem a pessoa é atrapalhada. Bom, quando surge o objeto surge como uma forma de prática. Então eu estava atento ao fato de que a minha mente se voltava para lá. Então isso é a prática. Eu confesso de uma forma que parece que eu estava, né, olhando, mas pensa bem, a pessoa está várias horas, vários dias fazendo isso. É óbvio que ela vai refletir por que eu estou olhando, por que meu olhar, mesmo que eu não mexa o olho, por que eu me foco nesse objeto aqui nesse canto. Então a pessoa começa, né, a entender os impulsos dela e a trabalhar com os impulsos dela. De certa forma, então, a gente normalmente atribui liberdade ao fato de que a gente pode se mover, coçar, falar e usar os nossos sentidos assim desordenadamente, de qualquer forma, da forma arbitrária, né? Então a shamatha ela vai nos mostrar que a liberdade não está no uso desvairado dos sentidos, né? Não é desvairado assim, no sentido devasso, no sentido desordenado ou arbitrário dos sentidos. Então os sentidos eles são, você não responde aos impulsos deles e você começa, daí vem a mente e daí a mente, como o corpo ajuda a trabalhar exatamente, né? As pessoas dizem, ah, mas aí quando eu sento para meditar vem aquele monte de pensamento, eu não sou capaz de fazer isso. Não, é porque a pessoa está a primeira vez reconhecendo como é a mente dela. Então, se ela ficar, se ela persistir na postura, se ela persistir no olhar, ela vai começar a perceber a mente dela também. E esses processos que ela tem na mente, que ela considera livres, ela vai perceber que tem automatismos nisso, que tem coisas geradas por hábitos, coisas que ela gostaria de mudar, mas que ela não consegue, e assim por diante. Então ela, ao fazer esse aprisionamento, né, então normalmente, tradicionalmente se fala que é como você quer treinar um cavalo muito chucro, né, um cavalo muito selvagem. Então você não faz um cercadinho muito apertado, porque senão você vai se debater ali e vai se machucar, e daí você vai prejudicar o seu cavalo, não vai ter o seu cavalo. Você tem que fazer um cercado um pouco maior, ou seja, você dá uma certa liberdade. A pessoa não começa meditando 10 horas, ela faz 5 minutos, 20 minutos, 10 minutos, e ela, né, ela segue certas regras, mas ela vai aumentando isso, né? Vai diminuindo o cercadinho, assim. Então, no início, talvez ela possa trocar de perna 2 vezes, no início, talvez ela possa tossir ou espirrar, e depois ela diz, não, não vou tossir nem espirrar. É muito interessante quando surgem esses impulsos de tossir, de espirrar, e você não responde a eles, né? Parece que tem uma coisa que você fica vermelho, assim, parece que tem que fazer aquilo, e daqui a pouco aquilo passa, né? Ou coçar também, né? Então, da mesma forma, com relação a moças bonitas, isso também é assim. E daí no Vajrayana a gente diz que tem esse mérito de ter essa experiência, né? No canto da sua visão, que é aquele ser que depois ainda vai ajudar você a limpar a cozinha do centro de Dharma, que é uma ação meritória, né? Mas enfim, estou falando da minha experiência de uma forma poética, né? Mas enfim, ela vai a revelar uma qualidade da prática através da dificuldade que ela produz, né? Então, no hinduísmo, por exemplo, a figura da Dakini, em algumas formas do hinduísmo, tem essa palavra Dakini. A Dakini é um demônio que atrapalha o Brahmani, né? O Brahmani quer fazer as suas coisas puras lá, e a Dakini vem trazer impureza, né? Pensamento sexual, pensamento, às vezes ela traz carne para ele comer,
né? Coisas que o Brahman acha um horror, assim, o fim da picada, porque ele é muito, né, apegado ao seu status, à sua casta, à sua pureza, etc. Então, então tem todos esses aspectos dentro da prática. Mas shamatha, de forma geral, é isso. Então a pessoa ela fica imóvel, ela foca num objeto ou não foca num objeto, dependendo do tipo de shamatha. Começa focando com um objeto, normalmente o ar sendo aspirado, ou se a gente está se preparando para fazer prática do Vajrayana, que tem visualização, a gente pode usar um elemento visual, é muito bom. Então, quando a gente se desvia daquele objeto, a gente volta para o objeto, né, que a gente está olhando, por exemplo, né, durante a prática de shamatha. Então, esse é o sentido. A primeira coisa que a pessoa pensa é arbitrário como um jogo de xadrez? Eu não entendo por que o cavalo se move assim, o bispo se move assado, mas eu sigo como é, porque senão eu não consigo jogar com essa outra pessoa aqui. Então eu estou participando desse movimento que é o Dharma. Eu não entendo, né, por que o jogo foi desenvolvido dessa forma, mas eu estou jogando o jogo como é. E por que eu estou jogando o jogo? Porque eu vejo lá o professor e eu quero as qualidades dele. Então isso é suficiente. Mas se a pessoa vai estudar e vai analisar, ela vai ver por que tem impulsos, o que os impulsos fazem com a gente, por que nós somos escravos dos nossos impulsos. E daí uma das formas de se libertar disso é usar esse secadinho. Depois que o cavalo está manso, no entanto, então isso é muito importante, o cavalo está amansado, então ele é útil, né? Então, de certa forma, a metáfora, né, o cavaleiro é a mente e o cavalo é o vento, né? Ou seja, as emoções, a energia do corpo. Energia sutil no sentido de como a pessoa reage, responde e assim por diante, né? Então a pessoa responde assim às vezes de um jeito que vai prejudicar ela e os outros, né? Então ela percebe que se ela fosse mais contida, se ela fosse mais, né, como se fala, mais nobre nas suas ações, ela se prejudicaria menos. Então isso é o sentido. O cavalo está domado, você tira o cercadinho, ele vai estar domado sempre. As suas energias vão estar colaborando com a sua mente, né? Então aí você vai poder se engajar em práticas mais profundas, vai poder ouvir ensinamentos e assim por diante. Então normalmente todo budismo começa com alguma prática de shamatha, e a ênfase em shamatha varia de tradição para tradição, mas algum repouso imóvel, em silêncio, a gente vai ter em tudo que é lugar. A profundidade, o grau, etc., vai variar muito, mas isso não envolve o mundo sensorial, mas também não rejeita o mundo sensorial. E depois que a pessoa praticou, então a pessoa se engaja no mundo sensorial já com mais liberdade perante os próprios impulsos. Então ela não responde de acordo com os hábitos negativos, ela já começa a poder usar a mente dela para responder, né? Que, óbvio, num sentido bem primitivo, vai envolver intelecto, planejamento e assim por diante, mas depois de um tempo a gente vai superar essa noção da mente e botar a noção de sabedoria aí dentro. Então esse é o outro aspecto que vai ter. Então eu espero que, né, eu não sou autorizado a falar nada, mas em particular eu não sou autorizado a falar sobre prática. Então eu estou falando desse elemento da prática e falando um pouco da minha prática. Isso aconteceu 20 anos atrás. Eu lembro bem desse retiro. E eu fiz vários outros retiros desse tipo ao longo do tempo. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês essa reflexão. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Quenetirazi uma Tenjinja Soiza Pekaja Pradu Tenjurti. Om Soati, Diamante Penedira Sawa, Concha dos Zeus, Etai Bai Médio no Tutu Permanente, Jogi Sasunda do Tenjurti. Time Quene Pema Samba, Sassora Gente no Pai, Garde Anjo, Jugu do Pegu, Coisa Destintas em Dashinjo. Jigmeto Jutru Panangue, um Achatungo do Pateno Muyeng, com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurti. Pemejação Pemerizo, Pemeta Lati, com Zizuan, Pemonte de Droma de Sojino, Nibe Melunde do Jurti. Penenjo Enetim Potem Paiuri, Nebadan, Basi Pechambundan, Conceição Sentenjurti. Que são Sandiego Rinpoche, quando condado o Atim Pajá Bartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam palão de Dropartingelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jusho Sung, não guarda miral do Sungele, show.